Bolsonaro, vamos acompanhar. Sem internet. A gente está ajustando, só esperando o início da live. O presidente já está lá posicionado. E agora sim, o início da transmissão. Como nós dizíamos, ele falará hoje da questão da extração ilegal de madeira. Vamos lá. Quinta-feira, 19 de novembro, Dia da Bandeira. Brasília. Aqui à minha esquerda, Elisângela. A gente está com alguma dificuldade na conexão, travou um pouquinho, mas assim que restabelecido o sinal, a gente vai trazer para você. Ao lado dele estão o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, também o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Rolando de Souza, e a intérprete de Libras, que tradicionalmente fica ao lado do presidente nessa transmissão. E uma boa iniciativa, né, Zé, essa divulgação da lista de nomes, algo que pode ajudar aí a conter esse problema da extração ilegal, né, Zé? Tem que ser transparente, tem que falar mesmo. Olha, Vitor, muita gente censura o presidente, dizendo que ele está comprando briga desnecessária, mas é que todas as gestões anteriores abaixaram a cabeça e deixaram que as ONGs dominassem esse assunto e negociassem em nome do Brasil. Está na hora mesmo do presidente da República colocar a cara e dizer: olha, é isso mesmo, se querem controlar o mercado, que não comprem as madeiras ilegais do Brasil. E vai dizer nomes. Em outra live que ele já mostrou que tinha o DNA das madeiras exportadas ilegalmente, ou seja, contrabandeadas, né? É isso. Gosta da ideia também, Fiuza? Sim, eu tenho a impressão de que não se trata de recriminar os estados nacionais, né? Apesar de que, em alguns casos, os estadistas, os chefes de Estado, como especialmente o Emmanuel Macron, tomaram a frente e personalizaram essa perseguição obscura, com fake news, inclusive, fotos defasadas de queimada na Amazônia. E agora ele vai apontar a origem dos compradores e aí, consequentemente, vai responsabilizar esses estados nacionais. Se eles estão interessados na proteção da Amazônia, eles terão que fazer algo em relação a esses entes privados, né, eventualmente, que estão fazendo as compras, né? Só lembrar que há uma distinção entre extração de madeira e queimadas, né? Quer dizer, as queimadas são outro assunto, não tem nada a ver com isso, mas também é uma área em que o governo brasileiro tem sido atacado de uma maneira irracional, oportunista e demagógica, porque é muito complexo, Vitor. As políticas de proteção da Amazônia legalmente são... Vou te interromper, Fiuza, porque a gente já tem agora o contato com a live do presidente Jair Bolsonaro, até para você que está aí nos ouvindo pelo rádio, você passa agora a acompanhar então a transmissão desta quinta do presidente. Vamos lá. O comércio interno desses commodities. Não podemos esquecer que o ano que vem, em 21, na Inglaterra, será realizada a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Será em novembro do ano que vem. Então é um cartão de visita que a Inglaterra está apresentando. E isso vai ser feito política em cima disso, com o objetivo, em grande parte, de atingir o Brasil, que o Brasil é o país que mais sofre com isso. E o que nós queremos também dizer nessa nossa live aqui, em especial através do delegado Saraiva, que tem como esses países colaborar conosco, que a Amazônia é uma imensidão, né? A Amazônia é maior que a Europa Ocidental toda junto, então não é fácil você tomar conta de tudo aquilo. Agora, as críticas são potencializadas. Existe o desmatamento ilegal? Existe. Eu acho que existe até, Saraiva, em alguns locais onde o índio, por exemplo, troca uma tora com uma Coca-Cola ou com uma cerveja. É possível? Acontece isso? Ou é próximo disso? Já aconteceu da madeira em terra indígena ser negociada por valores pífios, né? Em terra indígena e por indígenas, às vezes envolvido como brancos, como indígenas. Existe isso. Mas a grande fraude no desmatamento, a grande causa do desmatamento é a fraude nos processos administrativos que foram gerados lá atrás. Então, o desmatamento de hoje, ele vem de processos administrativos que autorizaram esse desmatamento, que vem lá de 2010. Então, nós não temos aí
um desmatamento atrelado a processos recentes. Nós temos um desmatamento atrelado a processos muito antigos e recentes também. Mas o ano que bateu todos os recordes de autorização de desmatamento foi o ano de 2018. 2017 também foi um ano muito forte nessa questão. Importante salientar que esses processos eles levam a confusão, porque na medida que eles são fraudados, o sujeito se declara como agricultor, mas ele não é agricultor. Ele está simplesmente grilando aquela terra para gerar um documento e aí ele poder esquentar uma madeira retirada, por exemplo, de terra indígena. Em algum país aí, a nossa madeira de lei chega a preço parecido com a madeira compensada? Sim, na América do Norte, o IP brasileiro, que é uma árvore que leva, retirada na natureza, ela leva de 400 a 1.400 anos para se formar. Ela é negociada na América do Norte a preço praticamente de compensado e de pinos, que são árvores que se formam em 4, 5 anos. Na Europa, ela é negociada a preço de eucalipto. Isso aí, qualquer site da internet, essas informações podem ser confirmadas. Então, existe uma clara desproporção entre o valor real do nosso IP e o valor como ele é negociado. E sem serem lapidadas, a preço vil, né? E depois lá fora, depois de trabalhada, Sim. Tem um valor estratosférico. Sim, da mesma forma, o madeireiro ilegal, ele subtrai o ilegal, ele subtrai essa madeira de terras da União. Então, o custo dele da matéria-prima é praticamente zero. E quando ele faz isso, ele inviabiliza o empreendedor que está dentro da legalidade. Porque ele arca com encargos trabalhistas, tributários, e o ilegal não arca com absolutamente nada. Igual contrabando, né? Sim, e diga-se passagem, presidente, que o tráfico existem madeireiros ilegais que são egressos do tráfico de drogas. Alguns deles com várias condenações por tráfico de drogas e que foram para a madeira. Isso acontece lá no Amazonas. Nós temos esses fatos. Porque a madeira, a pena é bem menor e a pessoa, às vezes, nem fique detida, é isso? Sim, havia um entendimento que a gente tenta mudar de que se aplicaria só a legislação ambiental. Lá na Polícia Federal, a orientação da Polícia Federal é no sentido de aplicação do crime ambiental, mas também do Código Penal, porque são bens jurídicos diversos, ou seja, a lei do meio ambiente é para proteger o bem jurídico do meio ambiente. Agora, tem o patrimônio da União que é subtraído, que é aquela árvore, é aquela terra que é destruída. Você teve recentemente uma viagem com alguns embaixadores e você fez uma explanação para eles onde tocou nesse assunto aqui das bolachas, né? Bolacha, Exato. São os isótopos, né? A gente fala de bolachas aqui, mas são os isótopos. Aqui tem uma madeira, tem um nome científico, né? Puder ler pra gente aí que... Androanthus ceratifolius. O que é isso aí? IP amarelo. IP amarelo. Então você, pela essa tecnologia do isótopo, você tem como saber de onde veio, por exemplo, essa madeira. Bem, a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. A gente não usa só isótopo, vamos usar isótopo, DNA e assinatura química. Então são 3 tecnologias e o isótopo aí é o carro-chefe. O isótopo já é utilizado pelos Estados Unidos para localizar plantios de coca. Então ele tem uma apreensão, ele faz análise de isótopos estáveis e ele consegue perceber onde que aquela droga foi plantada. Porque a água que cai em um determinado lugar é diferente da água que cai em outro lugar. Basicamente é isso, porque o átomo sofre um aumento de peso. E esse equipamento, na verdade, pesa o átomo. Tá certo. André. Presidente, primeiro parabenizar o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo, juntamente com outras forças policiais, no combate aos crimes ambientais, dar alguns registros importantes. Esse trabalho é desenvolvido com muita seriedade, a Polícia Rodoviária Federal participa junto, polícias também dos próprios estados colaboram muitas das vezes, e esse trabalho ele se intensificou muito nos últimos 2 anos. Eu já pedi relatórios à Polícia Federal para nós termos um comparativo do número de apreensões nos últimos 2 anos em relação aos anos anteriores. Eu já tenho um panorama parcial dizendo que nunca se apreendeu tanta madeira como no governo Jair Bolsonaro. O que tem por trás disso tudo? A Amazônia é um continente
E há várias formas de combater o crime. E esse crime, ele se organizou ao longo dos anos. Quem paga o pato normalmente é o extrator que está lá no meio da mata. Mas quem está lucrando mesmo é quem está com a empresa em outros países, se enriquecendo de um produto que é valiosíssimo, comprando por preço vil. É mais ou menos hoje eu querer comprar uma Ferrari a preço de carro que nós pontuou tanto, e esse é só o começo. Nós compramos nos últimos 4 meses esses equipamentos que permitem fazer a análise do DNA da madeira, o DNA do ouro, o DNA de qualquer minério. Agora, esse material, ele chega em outros países a preço vil. Então não adianta nós combatermos aqui se do outro lado do oceano ou em outros contextos tem gente ganhando muito dinheiro à luz em função das nossas riquezas. Da mesma forma que um dia acabaram com o nosso pau-brasil, com o mogno, estão acabando com o nosso IP. E as riquezas desse IP e de outras madeiras de lei, raras, valiosas, não está ficando no Brasil. Então, assim como nós devemos, se alguém está oferecendo uma Ferrari a preço de Corolla para nós, ainda que a documentação esteja ali aparentemente legal, ora, eu não sou inocente para saber que aquele não é o preço de uma Ferrari. Então, por exemplo, no Código Penal existe o crime de receptação. Quem compra um bem por valor vil, ele é responsável por pelo menos desconfiar. E num caso como esse, onde estão tirando riquezas que demoram 400 mil anos para nós recompormos, esses países precisam se unir a nós, não apenas no discurso, não apenas dizendo que manda um pouco de recurso, mas impedindo que esse material entre e seja comercializado também nesses outros contextos internacionais. Nós temos aqui um montante de madeira que é exportada por ano. E só nesse contexto já vê que não sai de área de manejo. Tá? Você, obviamente, tem também de reservas indígenas em área de proteção ambiental. Então esse é um grande sinalizador. Esse trabalho da Polícia Federal, via aqui o DNA, os isótopos, começou há poucos meses. Vai entrar em cena também a Marinha do Brasil, como já foi contactada. Porque toda ela sai por via aquaviária. Você não sai por estrada. Então sai por rios. Então dá para a gente fazer barreiras, né? E conter o deslocamento dessa madeira. A que for legal, passa. A que não for, não passará mais. Mas mesmo assim, nós temos aqui os nomes das empresas que importam isso e que país ela pertence. A gente não vai acusar o país A, B ou C de estar cometendo um crime. Mas empresas desses países, sim. Isso já tem em processo. Isso vai se avolumar, não me entendeu? Ao ponto tal que se tornará não atrativo a importação de madeira ilegal. Porque países outros nos criticam, e em algumas oportunidades até com razão, mas em outras não. E quando nós conseguimos chegar a bom termo essa questão, vai diminuir drasticamente o desmatamento no Brasil. É o que nós queremos. Não basta apenas criticar, nós temos que apresentar alguma coisa. Estamos apresentando. Agora, delegado Saraiva, alguma coisa que você falou para os embaixadores de vários países que tiveram recentemente uma viagem contigo no Amazonas, que você possa falar aqui? Sim. Essa questão que o senhor falou da rastreabilidade, por exemplo, da legislação europeia para rastreabilidade do nosso rebanho bovino. É uma legislação muito minuciosa, em que a palavra rotulagem está escrita 35 vezes. A cadeia de custódia ela é perfeita. Começa com um brinco no boi lá no pasto, depois esse animal, ou vivo ou a carne, ganha um passaporte e vai para a União Europeia. Já a madeira
é uma legislação curta, que fala de verificações genéricas, ou seja, existe uma liberalidade em relação à madeira, à fiscalização da madeira, mas um rigor enorme em relação a nossos produtos agropecuários. E isso me parece uma contradição, isso eu coloquei para eles. Agora, Me permite, Saraiva, só Claro. nesse ponto, presidente, existe um instituto jurídico chamado cegueira deliberada. É assim, para madeira, o que está acontecendo? Mas a madeira está entrando e não estou criando mecanismos que existem para, por exemplo, o bovino brasileiro, para uma riqueza tão valiosa quanto o nosso rebanho. presidente, se me permite acrescentar, essa iniciativa brasileira de rastreabilidade da madeira, ela é inédita. Nós vamos dar à madeira brasileira uma rastreabilidade inédita, ou seja, ela vai ter uma assinatura química, científica. Isso vai agregar valor à madeira brasileira. Então nós vamos poder tirar menos madeira e vender por um preço justo. E de forma legal. E de forma legal. De maneira geral, no Brasil, falta agregar valor naquilo que nós produzimos. Exato. Você pode ver, né? Qual o país que mais fatura com café no mundo? É a Alemanha. Qual o continente que mais comercializa marfim? Parece que é o continente europeu. E pelo que me sei, não tem elefante lá. Tem ali mais na África subsaariana. Ásia também. Desculpa aqui, bom, nada como ter alguém inteligente do teu lado. Mas eu acho que talvez. São 20 mil elefantes mortos por ano para alimentar o comércio do marfim. E é interessante também, presidente, já que o senhor tocou nesse assunto, é que o maior conservatório de ararinha azul do mundo está na Alemanha. Caramba. Está extinta no Brasil. Agora, como que elas foram parar lá? Então, esse tráfico de espécies... A gente não está aqui criminalizando ou acusando qualquer país. A gente está falando realidade. Não é o governo que é responsável por isso, né? Lógico, tem a sua cota de responsabilidade. Mas, realmente, se nós contássemos com o apoio desses outros países, muitos problemas de tráfico de animais, a exportação legal de madeira, ouro também, minério nosso sai em abundância. O pessoal muitas vezes fala, né? Fecha a fronteira. Pessoal, o americano tem dificuldade para fechar a fronteira ali com o México. Se não me engano, 3.400 quilômetros. A nossa fronteira aqui, o oeste, está na maior 17 mil quilômetros. E temos Bolsonaro desta quinta, agora 7 horas e 19 minutos. Vamos voltar a acompanhar. Nós temos o CISFRON, Sistema de Fronteira Nosso. Há anos estamos tentando concluir, não conseguimos. Agora conseguimos lá em Corumbá botar um radar. Tá certo? Que vai, em parte, ajudar a monitorar a baixa altitude aeronaves que vêm ali da região do Paraguai. E temos também radares previstos para a Polícia Rodoviária Federal. E também mais para o norte um pouquinho. Se eu não me engano, ali a região de Mato Grosso do Sul, já também mais radares ali para a gente ver se sela com a Bolívia também, isso daí. Tá? E vamos evoluindo. Tá? Tem um brilhante trabalho da DOF, né? É o Departamento de Operação de Fronteira, da Polícia Militar lá de Mato Grosso do Sul, sediado em Dourados. Faz um trabalho excepcional também. A Polícia Rodoviária Federal, junto com a APF, de maio para cá, tem batido recorde de apreensão de drogas. Quer falar alguma coisa, André? Bom, primeiro que os números indicam, nós vamos estar divulgando para o Brasil todo os números desses primeiros 6 meses de gestão. Da sua gestão? Da minha gestão no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que eu posso dizer é que nunca se apreendeu tanta droga como no governo Bolsonaro. Mas, de modo específico, em 6 meses de gestão, nós apreendemos cerca de 1.500 toneladas de droga, mais do que no primeiro ano e 4 meses de governo Bolsonaro. Ou seja, houve uma intensificação muito grande das nossas polícias da União, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. E, presidente, me permita,
nós temos que ultrapassar uma fase no Brasil onde o que vale é o discurso e não o trabalho. Então tem muita gente que fala muito, dá muita opinião sobre tudo, mas não entrega aquele resultado que o país espera. Nosso desafio é imenso. Na criminalidade, nós temos que inverter uma curva de 30 anos de insegurança pública no Brasil, temos que reverter uma curva de 30 anos de escola pública desconstruída, desprestigiada, e nesse transição entre o discurso e a prática, nós temos que primeiro reconhecer nosso dever de casa, temos que combater o desmatamento ilegal, mas também não adianta nós combatermos aqui se outros países não combatem também a receptação desse material que chega lá ilegalmente. Tem que ser um esforço coletivo, onde nós precisamos parar de apontar para o outro e fazer o nosso dever de casa em primeiro lugar. Até corroborando com isso, já está tudo acertado. O ano que vem devemos ter 2 concursos, 2.000 vagas para a Polícia Federal e 2.000 vagas para a Polícia Rodoviária Federal também. E eu tenho dito à equipe econômica que isso é investimento. Para a Polícia Penal, o senhor autorizou também recentemente? Faltou, são 300, concurso antigo, do meu governo. O senhor lembra? Está acertado. Para a Polícia Penal, está caminhando lá? Está caminhando, presidente. Dá uma boa notícia para o pessoal da Polícia Penal. Polícia Penal, um grande abraço, estive com vocês esses dias. Nós tivemos compromisso em Floripa, né, defesa da viatura. E o compromisso é de valorizar as polícias da União e, antecipando, aguardem políticas de valorização das polícias estaduais também. Além de apreensão de drogas, armamento, tem apreensão de valores também, né? Hoje estamos de volta agora também para você que nos ouve pelo rádio, na rede Jovem Pan News, acompanhando a live desta quinta do presidente Jair Bolsonaro. Operação normal da PF, em que contexto? Operação normal da PF. Operação normal da PF. A PF tem autonomia. Alguns acham que o presidente vai controlar a Polícia Federal ou exercer influência, como foi acusado lá atrás, né? E vocês viram, quando aquela fita da reunião secreta de ministros veio à tona, tornou-se pública, tinha alguns poucos palavrões lá. E não tinha nada para me comprometer de estar influenciando aí junto à Polícia Federal. Se tivesse como influenciar, pessoal, lá atrás tivemos outros governos que eram perseguidos, entre aspas, pela Polícia Federal. O cara teria botado um ponto final lá. Agora, da nossa parte não existe, muito pelo contrário. A Lava Jato continua funcionando. Para o meu governo, não. Deixa bem claro, porque... É que não precisa. Não precisa, não tem problemas, né? Hoje teve uma nova reunião de ministros, também foi tocado nesse assunto, porque é comum você, na vida, o que você faz, ir se acomodando, né? Os acidentes de trabalho acontecem de acomodação, cara. Eu não preciso tomar todas as precauções, acaba tendo um acidente, perde um dedo daí, né? No torno, acaba tendo problemas. No Ministério não é diferente, sempre te avisa para o pessoal tomar cuidado, notar aí observar o comportamento, ver a vida precária daquela pessoa, que a grande maioria dos que estão conosco são demissíveis, né? A gente não quer perseguir ninguém, mas evitar gente que tem comportamentos duvidosos do passado, integre o governo, porque se estourar um caso de corrupção, a gente vai correr atrás, vai realmente tomar providências, mas né, o estrago já vai estar feito, então a gente procura sempre a prevenção. Tem a primeira pergunta aí, Cid? A primeira pergunta, então, de quem que é? Fiuza. O Fiuza. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Delegado Saraiva, que tipo de ação o governo brasileiro espera dos governos dos países onde há compradores ilegais de madeira brasileira? Obrigado. Bora. Eles são detentores de uma tecnologia avançada, inclusive nosso equipamento de leitura de isótopos estáveis foi adquirido da Alemanha. Então nós esperamos uma colaboração no nível policial e no nível científico. É muito importante entre as universidades europeias e brasileiras. No Amazonas nós temos o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, da Amazônia, que desenvolve um trabalho excelente sobre manejo florestal e tem muitos convênios com universidades europeias. Então
colaboração para repressão aos criminosos, sejam eles do Brasil, sejam eles europeus. Bandido é bandido em qualquer lugar. E é um clamor mundial no tocante a isso, né? A gente não quer culpar outros países de nada. Mas quando, por exemplo, manda um recurso para cá que é para até reflorestamento, eu te pergunto, tem notícia de outros países estar preocupado com o seu próprio reflorestamento ou não? É uma acusação constante em cima do Brasil, visando, obviamente, aí nos enfraquecer comercialmente, né? E quem sabe até, como vi agora, projeto de lei no Reino Unido, para que, primeiro, logicamente para eles, né, não se importe mais commodities, aí soja, café, açúcar, borracha, sei lá o que for, de países que praticam o desmatamento. E o ano que vem, tem que ficar preocupado com isso, que em novembro do ano que vem, teremos ali um encontro da cúpula europeia sobre mudanças climáticas. E esse assunto vai falar alto lá. E daí outros países podem adotar a mesma coisa. A intenção é sempre nos deixar isolados naquilo que nós temos na nossa economia, que é o mais pujante, que é a locomotiva da nossa economia, que é o agronegócio. Então essa preocupação tem que existir. E esse trabalho já começou há algum tempo, resolvemos externar para exatamente demonstrar o que estamos fazendo e o que outros países podem fazer para a gente ajudar que essa extração ilegal de madeira cada vez mais deixe de existir na região amazônica. Presidente, se eu puder acrescentar só que a estratégia atual brasileira é no sentido de não atuar apenas no comando e controle, mas de usar tecnologia de ponta, ainda que seja uma tecnologia que esteja na fronteira do conhecimento, como são os isótopos estáveis, como é a assinatura química da madeira, mas nós estamos numa situação de implantação de medidas estruturantes que vão dar o seu resultado no devido tempo. São medidas que não são paliativas, não é chegar e resolver pontualmente o problema. Nós estamos trabalhando para ter uma solução para o problema. E isso é o nosso objetivo. E combatendo a fraude nos processos de autorização, que é hoje o foco. E a preocupação é óbvia, né? Eu acho que essas árvores são derrubadas, são centenárias. A gente não quase ninguém vai investir, dificilmente, no Brasil, né? Investir em algo que você vai usufruir daqui a 100, 200, 300, 400 anos. Isso praticamente não existe, isso aí. Então a nossa preocupação é preservar isso também, obviamente. Outra pergunta. Quer falar? Queria. Essa árvore, o senhor tocou nesse assunto, uma árvore como essa, o IP, essa madeira aqui, ela tem de 400 a 1.400 anos de idade. Ou seja, não é um recurso tão renovável assim. Nós conseguimos gerenciar isso porque a Amazônia é muito grande e nós podemos gerenciar esse recurso de forma racional. O comércio internacional de madeira foi dominado, ainda pelos países do sul da Ásia, mas a oferta de madeira no mercado internacional por parte desses países vem caindo ano a ano. Isso aumenta a pressão sobre a madeira da Amazônia. É uma oportunidade de crescimento econômico para o Brasil, de geração de emprego, de negócio, desde que a exploração seja feita de forma racional. Outra pergunta, Cid. De quem que é? Augusto Nunes. Augusto Nunes, o mais antigo da equipe da Jovem Pan. Obrigado pelo prestígio, Augusto Nunes. Boa noite, ministro André Mendonça, delegado Saraiva. Eu queria saber se a polícia já sabe a quantidade de madeira extraída ilegalmente, comprada por empresas francesas. É contigo, Sara. Eu ouvi aqui que tem vários países, a quantidade que são importadas anualmente. Sim. Então você pegar aqui, tem a França também aqui, tem a tipo de madeira. O Augusto, que a gente pode ver, você pega um montante de IP, por exemplo, entre vários países. Aquele montante é muito superior do que é permitido extrair em reserva legal. Né? Era de manejo, a gente nota isso aí. Eu acho que o Augusto fez diretamente à França, porque a França é um concorrente nosso em commodities. O grande problema nosso, Augusto, você sabe disso, para a gente avançar no acordo da União Europeia com o Mercosul é exatamente na França. Nós estamos fazendo o possível, mas a França, em defesa própria, né, ela nos atrapalha tocante isso aí. Presidente, posso apresentar só um detalhe? Nós temos, os países europeus, eles têm acesso a imagens de satélite de altíssima resolução. Eles têm acesso a imagens de satélite que fazem o perfil NDVI, que é reflexão do infravermelho. Então, eles sabem
que a nossa agricultura não está na Amazônia. Isso não existe uma relação positiva entre desmatamento na Amazônia e a nossa agricultura e a nossa agropecuária. Isso é uma inverdade. Infelizmente, 99% dos artigos científicos divulgam essa mentira. Mas por que divulgam? Porque vão no órgão ambiental e pedem os processos que autorizaram o desmatamento. Chega lá, vê o quê? O sujeito que está fraudando diz que vai agricultura, pecuária. Isso eu falo porque eu vi. Eu olhei os processos. Eu olhei. Eu olhei os processos. Quando você vai olhar a área na imagem de satélite, não tem agricultura nenhuma ali. Assim, ou ele nunca... traficante também não diz que é traficante. Exatamente. Então, se um pesquisador que vai no órgão ambiental e vê isso, e não um pesquisador que não vai a campo, ele vai escrever uma bobagem dessa. Não é só pesquisador, não. Outros profissionais que querem falar sobre a Amazônia sem nunca ter pisado direito lá. Então, são grandes palpiteiros que causam um dano imenso para o meio ambiente do Brasil. Por quê? Tudo que uma organização criminosa mais quer é a aparência de licitude para o que é ilícito. Então não se pode confundir o traficante de madeira ilegal com o agricultor. E é uma grande injustiça com o Brasil quando esses países nos acusam de uma coisa que eles sabem que não é verdade, porque nós analisamos mais de 500 imagens de satélite. E as imagens estão lá para quem quiser conferir. Não existe imagem de 5 anos atrás, imagem de hoje. Desmatamento há 5 anos atrás. E olhamos hoje. Não existe nenhum tipo de atividade econômica naquela área. Nossos laudos periciais, eu presido inquéritos policiais, sempre coloco quesito. Existe na área atividade econômica ou preparativos para tal? E invariavelmente a resposta é não. Nenhuma preparação para a agricultura? Nada. A área é degradada, a área em processo de desertificação. Antes da próxima pergunta, a bacia amazônica. Uma coisa é a Amazônia legal, estado do Amazonas, Amazônia total. A bacia amazônica pega fogo? Não. Não pega fogo. Não pega. E é muito fácil ver isso também, presidente. Por quê? Falam aí das queimadas. Outro dia eu vi um jornalista confundindo causa com consequência. Um erro crasso, básico. Basta olhar os alertas do INPE com a imagem de satélites que vai ver que aquela área está queimando em razão do desmatamento acontecido no ano anterior. Isso é evidente. É uma floresta chamada ombrófila, amiga da chuva. Então é úmida. Não pega fogo. Agora, uma parte considerável ou não, você me responda aí, que sempre se divulga, né? Tantos focos de incêndio na região amazônica. Se um índio lá faz uma queimadinha, o caboclo faz, aparece no satélite. Aparece com todo mundo. Se ele faz uma fogueira em São João, aparece todo mundo. Mas, presidente, qualquer um que botar fogo ali vai aparecer. Mas a minha pergunta é a seguinte: se você comparar com anos anteriores, às vezes o foco de incêndio é exatamente no mesmo lugar todo ano. Que o cara faz o seu roçado ali de subsistência. Tá? Agora, nós tentamos aqui, Augusto, via medida provisória, fazer a regularização fundiária. Lamentavelmente, a medida provisória caducou. Não vou entrar em detalhes, que eu sou chefe do executivo e tem que ter bastante equilíbrio para discutir as coisas, né? Se tivesse aprovado isso, assim como nós estamos distribuindo títulos da reforma agrária, de 20, 30, às vezes 40 alqueires, uma área não muito grande, tá? Para pessoas que estavam assentadas há 10, 20, às vezes até 30 anos lá. Se a gente conseguisse isso tudo, a gente ia fazer essa regularização em todo o Brasil. Falta muito, obviamente, no centro-oeste, mais região norte, né? E daí qualquer foco de incêndio, qualquer desmatamento por satélite, ia saber, olha, pertence aqui, o CPF é desse cara aqui, é o João da Silva, que o CPF é ele. É só mandar a fiscalização lá e ver se tocou fogo em área permitido ou não, porque é permitido o fogo no Brasil. É permitido. Não tem... Permite, presidente? Você é o cara aqui. Vamos lá. Questão de combate a desmatamento diz respeito também em relação ao crime organizado. E combater algo nessa dimensão demanda uma série de medidas. Nós estamos investindo em tecnologia, a Polícia Federal está atuando, as Forças Armadas estão atuando, mas há outras ações estruturantes. Se não houver regularização fundiária, nós estaremos sempre atrasados e sem conseguir responsabilizar os verdadeiros criminosos. Porque a regularização é que vai poder identificar, como o senhor disse, o CPF do responsável. Então eu lamento que nós não tenhamos até hoje uma adequada regularização fundiária
de uma área tão importante como é a Amazônia. Mas quem está na ilegalidade, não interessa essa legalização. Não interessa. Quem está importando de forma ilegal também não interessa, porque vai acabar isso aí. Então o lobby é muito forte. Agora, quem te precisava, já que a medida provisória caducou, que ela fosse colocada em pauta, pelo menos isso. E, por coincidência, né, essa medida provisória, no último dia, entrou em pauta, começou-se a votar e, de repente, simplesmente anularam, cancelaram a sessão. E quando abriu o painel, havia uma vitória enorme, fantástica, para quem queria regularizar essas áreas. Então, foi uma manobra ali, com toda certeza, né? E medida provisória sobre o mesmo assunto tem que apresentar no ano seguinte, a gente já vai representá-lo o ano que vem. Tem um projeto andando na Câmara, é muito difícil aprovar um projeto nesse sentido, porque os interesses, mesmo sendo de minorias, eles falam mais alto lá dentro. Eu fiquei 27 anos lá dentro, sei que eu não quero culpar A, B ou C. Faz parte da regra do jogo lá dentro, mas isso é uma realidade. Dá pra gente, o ano que vem, via medida provisória, buscar a regulação dessas áreas. Logicamente, uma vez transformando-se em lei, a gente começa com o mais importante, quem sabe a região norte, depois o centro-oeste, né? E a gente vai devagar, infelizmente, né, buscando um ponto final nesse ilícito aí. Tem outra pergunta aí, Cid? De quem que é agora? Brown? Agora é Vitor Brown. Vitor Brown. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Boa noite, delegado Saraiva. Agora há pouco os senhores mencionaram que, inclusive, traficantes de drogas têm migrado para o mercado ilegal de Badeira como extratores ilegais, justamente por causa das penas mais baixas para quem comete esse tipo de crime. O governo estuda enviar ao Congresso Nacional algum tipo de proposta ou projeto de lei para aumentar as penas para quem comete esse tipo de crime? Obrigado, presidente, ministro, delegado Saraiva. Boa noite a todos. Na verdade é para mim, né? Para nós, presidente. Quer falar você, André? Dizer que da nossa parte... Ainda não. Ou já? Não, assim, o delegado Saraiva, presidente, é uma das maiores autoridades de combate ao crime organizado relacionado ao meio ambiente, eu diria, do Brasil e do mundo. Está concluindo o doutorado dele nessa área, é uma referência na Polícia Federal e certamente nós conversando hoje queremos ouvi-lo mais e buscar trazer a expertise dele, o conhecimento dele, inclusive para uma alteração legislativa, propondo ao senhor uma mudança nas normas, principalmente daqueles que não são simplesmente ribeirinhos ali tentando sobreviver. Tem que ser protegido. Mas aqueles que são, como ele disse, oriundos do tráfico, que já se organizaram e estão num sistema, algumas das vezes, não raras, quando é de maior proporção, internacional de crime organizado. Vitor Brown, da nossa parte, da minha parte, jamais uma penalidade que vise a expropriação do imóvel por crimes ambientais. Por quê? Você tem uma propriedade grande, alguém pode cometer um ilícito lá dentro e você só sabe tomar conhecimento disso depois de um fato concreto. E nós não podemos deixar exposto essas pessoas, né, a processos judiciais longos, caros, tá? E por aquela pessoa não ter culpa disso. Então a punição no momento eu não sei se é o suficiente. É suficiente, Saraiva? Não, nós precisamos de uma... Você pode até pensar nisso aí, mas a primeiro momento, eu acredito, antes de falar em punição, vamos ver a regularização fundiária, seria um grande passo. E também o trabalho que é feito agora, passa a ser feito com a Polícia Federal, a gente vai vir outras entidades, obviamente, buscar apoio de outros países, em especial os países que mais importam esse material nosso. Presidente, se eu me permite, essa questão da expropriação da propriedade privada, isso não funcionaria de forma alguma, porque os ilegais tiram madeira de área que não pertence a eles. Então, não faria sentido. Não, mas você podia tirar algo de uma propriedade legal sem o dono saber. Sim. Mas o que a gente precisa é realmente punir o traficante e o Código Penal é suficiente. Acabou ou tem mais? Tem mais um. Tem mais uma aí? A saideira? Zé Maria. Zé Maria. Salve, muito boa noite para
presidente, boa noite, ministro André Mendonça. Eu queria, ministro, saber se o governo brasileiro agora vai atrás desses compradores de madeira ilegal do Brasil. Se o senhor vai agir legalmente pedindo ressarcimento, algum tipo de punição. É isso mesmo, o mercado negro é coisa de bandido mesmo. Quero saber se o senhor vai atrás dessas pessoas e desses países. O senhor está perfeita a colocação. Quando há identificação da participação de alguma empresa ou de alguma pessoa de outro país que pratica um crime que impacta no Brasil, nós temos mecanismos de cooperação internacional, cooperação jurídica internacional. Existe um departamento dentro do Ministério da Justiça que é especializado nisso. Então, havendo a identificação pela Polícia Federal de crimes que impactam o Brasil, praticados por pessoas ou que tenham patrimônio no exterior, é um procedimento já de rotina para que se faça essa busca no exterior para trazer e repatriar os valores do produto do crime e os prejuízos causados ao Brasil. Bem, quero agradecer a audiência do nosso Facebook e YouTube, está dando aí praticamente 54 mil. Pingo nos I e Jovem Pan, está 105 mil, está mais um capote na gente. Nós estamos encerrando agora, a gente pede quem esteja nos acompanhando no nosso Facebook, no nosso YouTube, que vá para a Jovem Pan, pegar os comentários final do Fiuza, do Brown, Zé Maria e do decano aí, Augusto Nunes aí, tá certo? Também temos a Folha Política e Foco no Brasil. Alguém quer acrescentar mais uma coisa aí? Pode encerrar? Vai ter um pastelzinho agora com o Guaraná Jesus aqui, tá ok, pessoal? Obrigado pela audiência aí. Até